Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal do Deltan. Todos os créditos ao canal do Deltan, link tá na descrição e comentário fixado. Você aí que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Esse vídeo está sensacional, assista até o final. E deixe o seu comentário que ajuda os nossos vídeos a engajarem e chegarem para mais pessoas. E sem enrolações, pessoal, vamos pro vídeo. Surge um vídeo do passado tenebroso de Dias Toffoli. Assiste aqui comigo. Depois que o Dias Toffoli se meteu nesse rolo do Banco Master e do Daniel Vorcaro, a sociedade passou a cavocar tudo sobre a vida dele. E a internet resgatou um vídeo bizarro em que ele confessa uma coisa inacreditável. Fica aqui comigo que nesse nosso encontro com justiça eu vou te mostrar qual que foi esse vídeo e o que foi que o Toffoli falou. E depois eu vou te dar um bônus, eu vou te mostrar um outro vídeo no qual o Toffoli também fala uma outra coisa bizarra agora sobre um julgamento de responsabilidade dele no STF. Começa aqui comigo vendo esse vídeo do Toffoli que a Marina Helena resgatou num post dela lá no Twitter. Olha aqui, ó. Uma vez o Vladimir roubou um processo para não ter o despejo. Um amigo nosso, não vamos dizer o nome dele, né? O Vladimir, o Vlad, não vamos dizer o sobrenome. Ia ter o despejo no dia seguinte, o juiz deu a liminar. A gente tinha que tentar suspender no Tribunal Regional Federal. Naquela época, você tinha que entrar com agravo e mandado de segurança, porque não existia tutela antecipada. Aí o que fazer, A gente ia ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. Volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã, não. Gente, olhem, vejam como o Toffoli conta rindo que um colega dele simplesmente roubou um processo judicial, isso para impedir o cumprimento de uma decisão. Vocês têm noção do que é isso? Imagine se alguém faz isso com o processo do Banco Master. O que o Toffoli não ia dizer? Se bem que o Banco Master talvez ele até gostasse, né? Mas se alguém faz isso com o processo do Alexandre de Moraes. Mas quando foi com outro juiz, aí ele deu risada. Mas você pode pensar, Deltan, mas ele só relatou o que aconteceu ali. Ele não disse que isso era bonito e tal. Então, olha aqui, esse trecho aqui comigo. Eu falei que ia tirar xerox e sumiu. Parece brincadeira, e o André fez menção de bater palma, mas tem que bater palma para o Vladimir, porque hoje, aonde ia ter esse despejo, tem um conjunto habitacional. Gente, veja então que ele diz que tem que bater palma para a pessoa que roubou o processo. Tudo para fazer valer a vontade deles, a visão de mundo deles. É igual a visão do MST, de invadir a propriedade, e isso é bom porque isso dá para os outros, né? Mas fica pior. Ah, Deltan, pior é impossível ficar pior. Então, olha isto aqui comigo, ó. Olha. Caixa Econômica Federal. E depois, uns 6 meses depois, o Vitor Januário foi chamado a ser testemunha de defesa num inquérito, num processo criminal contra o Vladimir. O Vladimir foi processado. Aí o Vitor pode contar o que aconteceu. O Vitor chega lá, a juíza que presidia o processo penal fala: mas Vitor, o que você está fazendo aqui? Oh, é você que é a juíza? A juíza tinha sido estagiária do jurídico. A juíza, aí o Vitor contou toda a história e o que ela fez? Arquivou o processo contra o pobre coitado do Vladimir. Gente, você entendeu aqui? O Toffoli está dando risada do fato de que uma juíza nitidamente arquivou um processo de maneira completamente irregular só porque ela conhecia, era amiga de uma das testemunhas ou partes do caso. Isso revela muito sobre o que o Toffoli pensa como juiz. Como ele não vê problema dessas relações pessoais influenciarem as decisões do juiz. Nesse caso, foi o amigo que roubou o processo. Mas e se o amigo, ou talvez o amigo do meu pai, suprimiu acesso às provas do processo? Aí pode. Bom,
mas tem mais e aqui ficou meu bônus para vocês. Um outro vídeo bizarro do Toffoli. Mas antes de eu mostrar isso para você, eu quero agradecer a você por você deixar o seu like, por você se inscrever. Eu quero lembrar para vocês uma confissão que o Toffoli fez em uma sessão plenária ali do STF, a de que ele votou pela condenação de uma pessoa que ele acreditava ser inocente apenas para controlar o resultado do julgamento. Um petista, ele queria isentar, garantir a impunidade do petista. Mas olha aqui, eu quero que você veja, porque se eu te falar, você não vai acreditar. Você precisa ver e ouvir isso aqui pelos seus próprios olhos. Senhora Presidente, quando do julgamento da ação penal 470, ficamos vencidos. Eu, ministro Aires Brito e ministro Gilmar Mendes. A douta maioria, então, decidiu que aquele que absolve não participaria da dosimetria. Ao que eu retorqui, então eu vou ter que condenar alguns para poder participar da dosimetria. E aquilo que acabou de mencionar o ministro Gilmar Mendes não é ficção científica. Eu votei pela condenação do ministro, do então ex-presidente do PT, José Genuíno, para poder participar da dosimetria, sim. Ele houver assinado um contrato de financiamento com um dado banco, eu não me lembro o nome, então não vou tentar puxar pela memória para não cometer algum equívoco de nome de banco, junto ao tesoureiro do PT, Derrube Soares. Mas todos nós que conhecemos o José Genuíno sabemos que ele não tinha ideia do que estava se passando. Completamente ingênuo e inocente em tudo o que aconteceu. Todavia, ele havia assinado o contrato de financiamento. E, portanto, acabei por optar de votar pela condenação, mas a pena que eu propus foi de 2 anos e 8 meses de prisão, o que tornava-a prescrita. Tive, senhora presidente. Gente, ele confessou aqui que ele votou pela condenação do José Genuíno simplesmente para poder participar do cálculo da pena dele. Ele deu um jeito de se infiltrar na discussão das penas. E por que isso? Porque caso ele não votasse pela condenação, ele não poderia votar na dosimetria. E por que ele quis entrar na dosimetria? O que ele fez? Ele votou por uma pena tão baixa para livrar o Genuíno. Uma pena tão baixa que tornou o crime prescrito. Ou seja, ele livrou a pessoa. Inacreditável. Inacreditável. Mas e você? Você acha que o Toffoli tem condições de continuar como juiz do STF? Me conta aí sua opinião nos comentários. Dias Toffoli dá um falso recuo no caso do Banco Master. O que ele quer esconder? O ministro Dias Toffoli, ele, o destruidor de provas, permitiu enfim que a PGR, peritos da Polícia Federal da sua escolha, analisem as provas do caso Master. Será que o ministro Dias Toffoli foi derrotado pela sociedade e teve que recuar do que ele tinha decidido no caso do Master? Ou será então que ele fez um falso recuo? Tudo para pararem as críticas contra ele, mas ele piorou a situação das investigações, hein? Fica aqui comigo que nesse nosso encontro com justiça eu vou te responder a essas duas perguntas e você vai entender o que está por trás de todos esses movimentos do Toffoli. Todo mundo lembra da decisão do Toffoli mandando a Polícia Federal enviar todo o material apreendido da última operação contra o Banco Master de forma lacrada para o gabinete dele no STF, não é? Você lembra, não lembra? Até saíram vários memes chamando ele do destruidor de provas, usando uma série de filmes. Você vai encontrar lá no meu Instagram, no meu Twitter e no de muita gente da direita que fez posts aí criticando, e não só da direita, do jornalismo. Eu fiquei surpreso com como isso invadiu a internet. Aí a sociedade e a imprensa começaram a pressionar o ministro, mostrando o absurdo que era a decisão dele e que ela poderia até gerar nulidades no processo, destruir, esconder as provas. E aí no mesmo dia, ele aparentemente voltou atrás. Aí veio um suposto recuo do Toffoli. Primeiro ele disse que só a Procuradoria-Geral da República teria autorização para fazer uma perícia naquilo que foi apreendido, principalmente os celulares. Só que, novamente, a sociedade reclamou. Policiais federais disseram que isso poderia até gerar perda de provas. E aí vem um novo recuo do Toffoli. Agora, o Toffoli autorizou que a Polícia Federal faça uma perícia do material apreendido. Vocês perceberam que o Toffoli foi recuando conforme a sociedade foi mostrando que ele poderia ser o principal responsável por enterrar esse caso, por esconder as provas, pelas nulidades do processo? Qual será que seria o interesse do Toffoli em se prestar esse papel de defensor do Banco Master, hein?
Antes de eu te explicar isso, eu queria até agradecer por você deixar o seu like, por você se inscrever no canal, ativar o sininho, e isso é muito importante para fazer a nossa voz conjunta chegar mais longe e para crescer a nossa comunidade que luta por verdade, justiça e liberdade. Gente, você é o protagonista. Eu estou junto com você, é uma comunidade. Eu coloco a voz, se você concorda, você compartilha, a nossa voz chega mais longe e a gente faz parte desse grande conjunto, exército de brasileiros que lutam por um país melhor. Obrigado por não desistir, obrigado por fazer parte disso. E vamos lá. Por que o Toffoli queria tanto essas provas obtidas nessa operação debaixo do seu controle, lá no seu gabinete, lacrado com ele, hein? Esse fato, gente, pode, eu saliento aqui, pode ter relação com o fato de que a imprensa revelou que o cunhado do Vorcaro, que teve seu celular apreendido durante essa operação da Polícia Federal, ele também comprou cotas do resort da família do Toffoli. Dá uma olhadinha aqui comigo nesse gráfico aqui do Estadão, que é muito esclarecedor, que aparece nessa matéria aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui nesse gráfico, tá? Eu vou rodar um pouquinho ele com você, para você entender o rolo desse gráfico. Então, os irmãos de Toffoli, estão aqui os irmãos do ministro Dias Toffoli. Os irmãos do Toffoli, eles tinham uma empresa chamada Maridit, aqui os dois irmãos, ó. Eles tinham a empresa Maridit, você vê aqui a empresa Maridit, tá? E essa empresa vendeu parte da participação dela no resort para um fundo, que é o Fundo Arlen, aparece aqui, ó, e ele aparece aqui do lado também, ó. Então, os irmãos do Toffoli venderam a participação que eles tinham por meio da Maridit no resort para o Fundo Arlen. E o primo do Toffoli, que é esse Mário Humberto de Gani, ele tem participações, cotas aqui dessa empresa de JEP, que também tem cotas aí do Tayayá, que é o resort. Ele também tinha participação no resort, e essa empresa dele, pela qual ele tinha participação no resort, também recebeu investimentos desse mesmo Fundo Arlen, que aparece aqui. O principal cotista do Fundo Arlen era outro fundo, olha aqui agora desse ladinho aqui, ó. O principal cotista do Arlen era esse Fundo Leal. E o principal cotista do Fundo Leal, por sua vez, quem era? Fabiano Zettel, o cunhado do Daniel Vorcaro. Será que isso tem relação com as ações do Toffoli até agora? E eu estou apenas aqui levantando uma hipótese, tá? Será que ele queria o controle porque o Zettel, que teve o celular apreendido, esteve envolvido nessas operações de compra aqui, de cotas, de parte, de fundos, de participações do resort da família do Toffoli? Olha, eu estou só levantando aqui uma hipótese, mas só o tempo, só uma investigação correta, legítima, é que vai dizer a resposta para isso. Mas e você, hein? Você acha que o Toffoli ele tem condição de continuar como juiz nesse caso, que tem relação com ele, com a família dele? Me conta aí a sua opinião agora nos comentários. Estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Jornalismo em luto. Jornalista Elon Basto morreu aos 32 anos. Apresentador faleceu em Teresina após complicações de uma tuberculose pulmonar formada para a doença verórea. Ainda não teve detalhes divulgados. O jornalista apresentador Elon Basto morreu na manhã deste sábado às 17 horas e 32 anos em Teresina, no Piauí. A causa da morte foi tuberculose peritoneal, uma manifestação extrapulmonar rara, doença que afeta perotônio, membrana e resete cavidade abdominal. Informação confirmada pela família com base no diagnóstico fornecido pelo Hospital Netan Hotel, onde ele estava internado. Elon Basto passou mal durante uma transmissão ao vivo do programa que apresenta em uma emissora dos estados do Amapá. Essa ocasião, ele sentiu fortes dores no peito e no abdômen, além de enfraquecer o suor frio. Foi imediatamente levado ao hospital de emergência de Macapá. Desde então, vinha enfrentando complicações de saúde. Natural de Manaus, no Amazonas, Elon construiu uma carreira profissional nas regiões Norte e Nordeste,
fundador de um portal especializado na cobertura de celebridades e entretenimento e também atuou em emissoras de televisão no Piauí e no Ceará. Além de televisão, trabalhou como colunista e produtor de conteúdo digital com assuntos ligados a culturas e política. Em suas redes sociais, relatou momentos de sua vida, como o período em que chegou a viver em situação na rua e cidade de São Paulo. Elon Basto deixa a mãe e o irmão e esposa. Informações sobre o horário e local do velório ainda não foram divulgados pela família. Então esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram aqui. Não se esqueça de sair e antes de sair, deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo.